Bom, graças a Deus, estamos aqui para a nossa aula de Antropologia Teológica, aula de número 3. Já fizemos a introdução e o nosso livro-texto, página de número 4. A proposta humanista. Pensar o humano é realizar um humanismo. Segundo a enciclopédia Barça, o humanismo foi um movimento cultural surgido na Europa durante a Renascença, baseado nos estudos dos autores gregos e romanos, que atribuía importância fundamental ao homem. Posteriormente, o termo foi adaptado, surgindo um humanismo científico, com Schiller, um humanismo cristão, com Maritain, e um humanismo marxista, com Marx e Engels. O que acontece é o seguinte: antropologia, antropologia teológica é a teologia estudando o homem. Você tem a antropologia bíblica, estudando o homem do ponto de vista bíblico, e a antropologia teológica, a teologia estudando o homem. Então, quando nós começamos a estudar o homem, nós vamos encontrar, inevitavelmente, o humanismo. O humanismo tem aquele humanismo antigo, que é o humanismo dos gregos, tá bem? Humanismo dos gregos. Que é o humanismo dos gregos? Havia a mitologia dos gregos, e na mitologia os homens eles eram subservientes aos deuses. Os mitos diziam o seguinte: os deuses estavam enfadonhos no Olimpo, eles viviam no Olimpo. A última grande aventura que os deuses do Olimpo tinham tido era a guerra contra os titãs. Os titãs deixavam o cosmos em caos. Cosmos, o que é o cosmos? É o mundo. O mundo, quando ele estava sob o domínio dos titãs, era caótico, não havia ordem, não tinha quem mandava, porque os titãs eles formavam uma espécie de aristocracia divina, e nessa aristocracia ninguém manda em ninguém. Essa aristocracia também era uma espécie de anarquia. Anarquia porque o Cronos mandava em si mesmo, o Urano mandava em si mesmo, cada deus mandava em si mesmo, e viviam em guerra. Surgiram depois a segunda geração de deuses. Essa geração aí vieram os Zeus, o Poseidon e os outros deuses, fizeram uma guerra contra os titãs, prenderam os titãs no Tártaro, prenderam os titãs no Tártaros, e agora eles organizaram o cosmos, o mundo. O mundo está organizado. Agora tem dia, noite, primavera, verão, outono, inverno. Tem deuses que tomam conta da água, deuses que tomam conta das sombras, deuses que tomam conta dos céus. O mundo está organizado, mas só que ele está monótono. Monótono porque só haviam deuses no mundo. Os titãs estavam no Tártaros e resolveram criar o homem. Quando criaram o homem, criaram para sua diversão. Isso aí que é a mitologia grega. O homem foi criado para boneco de diversão dos deuses. Por isso, os deuses de vez em quando atrapalhavam a vida dos homens só para se divertir. A morte dos homens, por exemplo, era um capricho dos deuses. Mas antes do homem morrer, os deuses ficavam colocando um monte de empecilhos só para ver os homens sofrerem, chorando. E os homens tudo feito de lama, feito de barro, com um pequeno sopro de vida, os homens tinham que clamar os favores dos deuses. Clamando o favor dos deuses, eles tinham que ir para os templos, fazer sacrifícios, oferendas, e quando os deuses ficavam zangados, vinham e puniam cidades inteiras por causa de um homem só. Isso aí é a mitologia. Quando vai surgir a filosofia, o pensamento filosófico, o que acontece? Os filósofos começam a desafiar os deuses ou as mitologias. O grande desafio é pegar o homem, que era um bonequinho de barro, uma marionete na mão dos deuses, e dar para o homem uma dignificação, dignificar o homem, o antropos. Dizer o seguinte: você é feito de razão, você tem uma razão. Nem tudo deve ser explicado pela religião, nem tudo deve ser teológico ou teogônico, como eles diziam. Ao invés de uma teodiceia, teodiceia,
A palavra teodiceia está dizendo o seguinte: ao invés de haver uma justiça divina, justiça de Deus, era necessário haver um antropocentrismo. Tá bem? O que é o antropocentrismo? O homem vai sair aqui, do canto e vai vir para o meio. O homem não vai ficar mais no canto, vai vir para o meio. Só que isso é um processo que demorou 300 anos, para vocês terem uma ideia. Não é fácil você resgatar o valor da dignidade humana. Não é fácil. Por quê? Se você tem um Deus aqui em cima e você tem um homem subserviente aqui embaixo, só um boneco de barro, até você colocar o homem no lugar que ele tem que pôr, tem muita superstição, muito mito, muita dominação religiosa. Por isso demorou em torno de 300 anos, do ponto de partida de Homero, tudo bem? Homero e Hesíodo, os quais escreveram a Teodiceia, tudo bem? Teodiceia é os deuses governando tudo. Eles escreveram os mitos. De lá para cá, aí começou, anos 800 a.C., 700, 600. Quando chegou lá por volta do ano 600, surgiram os filósofos, chamados de filósofos pré-socráticos. Esses filósofos pré-socráticos já não estavam tão interessados em teodiceia, mas sim em cosmologia. O mundo foi criado pelo próprio mundo. O mundo não foi criado pelos deuses. Inclusive o homem não foi criado pelos deuses. O homem também foi criado pela natureza. Ele é participante do cosmos. Assim como o cosmos gerou os titãs, os deuses do Olimpo, o próprio cosmos gerou o homem também. Não foram os deuses que geraram os homens. Isso são os pré-socráticos. Ou o homem veio do fogo, ou o homem veio da água, ou o homem veio do ar, ou o homem veio do pneuma, mas não vieram dos deuses. Você vê que o movimento é o seguinte: eu quero descobrir qual que é a dignidade que o ser humano tem. Só que como que eu faço? Eu tenho que vencer os mitos. Existem mitos antropológicos. Falaram sobre o homem e foram escanteando o homem para, o escanteio da criação. Você não é nada. Você não é nada, você não vale nada, você não representa nada, você é uma poeira cósmica, você é uma gota, o importante é o oceano. Vem diminuindo a dignidade do homem. Qual que é o movimento da filosofia? É trazer o homem para o centro, para a sua dignidade. Um movimento lento, porque tem resistência, bastante resistência. O sistema religioso, por exemplo, é uma resistência. O sistema econômico é outra resistência. O sistema político é outra resistência. O que é o sistema? Aqui está o sistema. Isso é o sistema. Quer ser alguma coisa? Faça parte do sistema. Tá? Você só é alguma coisa se você fizer parte de um dos ingredientes da pizza. O orégano, a azeitona, o caroço da azeitona, a borda. Você não é a pizza toda, você não vale nada. Então você se sente como? Diminuído. Eu sou só um carocinho de azeitona. O cara nem me come, porque eu só come só a polpa da azeitona. O caroço é jogado fora. Ninguém come caroço de azeitona. Aí o sistema diz: mas se conforme com isso, pelo menos você faz parte da pizza. Você faz parte do enfeite da mesa. Mas se você não quiser fazer parte do enfeite da mesa e ser alguma coisa da pizza, o que vai fazer o sistema? Com a engrenagem que ele tem, ele vai te triturar. Vai te triturar. Você vai desaparecer. Isso aqui é chamado de totalitarismo sistêmico. Sistêmico. Totalitarismo sistêmico está dizendo: você trabalha para a colmeia, sua abelha, tá? Você trabalha para o formigueiro. É para isso que você serve. Você serve para conviver no cosmos. A revolta da filosofia é que esse totalitarismo quer dizer que você não existe enquanto indivíduo. Você só existe enquanto espécie. Você é da espécie, mas indivíduo. Isso aqui a gente vai ter que falar bastante, tá? Nessa matéria de antropologia. Mas eu não sou indivíduo. A palavra indivíduo significa que você não pode ser dividido. Eu não sou indivíduo fora do sistema. O totalitarismo sistêmico diz: não, filho,
Você é a letra A que faz parte de um alfabeto. Você, como letra A, é insignificante. Mas depende de mim para escrever a maioria das letras. Tudo bem, mas a gente tem aí um alfabeto que não se constrói com vogais, só com consoantes. Você só tem importância porque eu dou importância para você. A igreja, por exemplo. Você é importante para a igreja? Não, o pessoal diz, você entra e sai. E se você sair, vem dois no seu lugar. Você não é importante para a igreja. Você é importante para a empresa que você trabalha? Nada disso, você é um cadastro lá e uma despesa que eles têm. Você dá uma despesa para eles, que é o seu salário mirrado, michado, aquela micharia de 30 dias, só que com você eles reproduzem 100 vezes mais salários do que você. Com um dia de serviço, eles pagam o seu salário. 29 dias é de graça para o sistema. E por aí vai. Empresa, política, filosofia, escola, família. Família, sou importante para a família, sou importante para o meu casamento, coisa nenhuma. Você morre dentro de 6 meses, a sua aliança já está sendo vendida por aí e o dedo que ocupava o seu nome está com outro nome. Isso é casamento, tá bom? Não esquenta, nem esfriou a cama, já está se falando em outra pessoa que vem por aí. Eu não posso mais viver sozinho, sabe? Até ontem era o grande amor da minha vida, mas já morreu, então a fila andou. Tá? Um mês seguinte, pega toda a roupa do defunto, dá, doa, queima e desaparece. Acabou. Isso aí é o sistema, tá bom? Totalizador. É contra isso que a filosofia vai se levantar, para dizer o seguinte: bom, já que ninguém me dá importância, eu vou me dar importância. Eu tenho que encontrar o meu espaço no mundo, nem que seja fora do mundo. Eu tenho que ter uma caverna que é minha. Eu tenho que ter uma história que é minha. Eu tenho que ter uma biografia que eu mesmo fiz, não que alguém fez para mim. Eu tenho que ter uma árvore que eu plantei. Isso aí é a filosofia antropocêntrica. Bem, ela vai dizer para você o seguinte: olha, no princípio eram os titãs, depois vieram os deuses, depois vieram os homens macaquinhos dos deuses, mas agora vieram os homens que vão dominar os deuses. Vamos colocar os deuses de escanteio. Vamos colocar o sistema de escanteio. Nós vamos recuperar a nossa importância. Surgiu o humanismo dos gregos. Aí vem os filósofos pré-socráticos que vocês devem ler, tá bem? Com o passar do tempo vocês devem ler. Vão ler Parmênides, vão ler Heráclito, vão ler também Górgias, vocês vão ler Protágoras, vão ler os pré-socráticos, Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, essa turma toda vocês vão ter que estudar para poder compreender melhor a antropologia teológica, ou a teologia estudando sobre o homem. É isso que faz um teólogo. Teólogo valoriza essas 2 horas que vocês ficam aqui, estudando aqui e estudando depois, porque não dá para passar tudo aqui. Aqui é só um sumário, é só uma síntese. Quer dizer, síntese porque você vai ter que tirar as suas 2 horas por dia só para estudar isso aqui. Surge o Sócrates. Quando surge o Sócrates, aí você está no tempo do relativismo ético. Relativismo ético significa onde está o certo, onde está o errado, onde está a verdade, onde está a falsidade. Será que os deuses existem? Se existem, onde estão? Fazendo o quê? Devo servi-los ou eles que devem me servir? Não é o maior que deve cuidar do menor ou é o menor que tem que carregar o maior nas costas? Isso aí já é Sócrates, Platão, Aristóteles. Você tem um antropocentrismo. Agora o homem, através da política, pode governar o cosmos. Não depende mais nem de Zeus, nem de Poseidon, nem de Hades, nem de Diana, nem de ninguém. Depende da razão. O homem é um ser que tem o fogo da razão. A palavra é nous. Nous, mente. Mente. O ser humano é um homem pensante, um ser pensante. E o fogo da razão é suficiente para você tomar o domínio da cidade. Para isso, tem que ser um mestre em política. Política é o ponto zero do domínio do homem pelo homem. E aquele que se interessa por política vai ser o governador. Quem não se interessa é porque é escravo. Não adianta tentar ensinar política para escravo. Ele quer ser dominado, mandado, comandado, coordenado. Ele é para carregar o balde d'água mesmo. Não ofereça liderança para o escravo. Ele não é apto para isso. A natureza dele é a natureza de escravo. Se você tem interesse por liderança, é porque o teu espírito, a sua luz, o seu fogo, quer que você tenha domínio sobre o seu próprio corpo.
Dominando o seu próprio corpo, você vai ser um excelente soldado. Sendo um excelente soldado, você vai ser um estratégico. E sendo um estrategista, vai ser o general. Sendo general, vai ser o braço direito do rei. Sendo o braço direito do rei, você pode ser o próximo rei. É só dar um golpe de estado. Você e seus soldados tomam o governo e colocam aquela dinastia para fora. Porque a política é a dominação do homem. O homem dominando o espaço em que você vive. E isso vocês podem levar para tudo quanto é área da vida de vocês. Leva lá para a tua farmácia onde você trabalha. Leva lá para a creche onde você trabalha. Eu levo para a minha sala de aula. Ali é um espaço onde tem os tupinambás e tem que ter o cacique. O cacique é o que tem o cocar maior. É assim que funciona. Não quero não. Eu quero só um penacho na cabeça. Uma peninha. Tá bem então, a sua peninha representa que você não é digno de ser o futuro líder. Então vai carregar, vai cortar cana. Bem, isso aqui é antropologia pura. É o homem sendo dominado pelo homem. O que nos leva para a crítica humanista. Mas foi para isso mesmo que a gente tirou o homem do domínio dos deuses? O humanismo vai dizer não, porque essa raça de escravos também tem razão, também tem dignidade, também tem direitos, tem emoções, tem alma, tem sentimento, tem vida, tem família, participam do mesmo fôlego de vida. E o que faz o humanismo? Vai começar a defender o direito dos mais fracos, defender o direito de todos receberem a luz do sol e o oxigênio que sai das plantas. É isso. O humanismo é a defesa do mais fraco, do desvalido, daquele que o sistema oprimiu. E você vai ter aqui 3 humanismos que eu já vou falar logo em seguida que vocês fizerem as suas perguntas. Você vai ter aqui um humanismo científico, tá? Defendido por Schiller, humanismo científico ou fisiológico. Você vai ter um humanismo que é um humanismo cristão, defendido por vários cristãos, entre eles o Maritain, Karl Jasper, Soren Kierkegaard. São esses 3 humanistas aí que eu vou falar, ou Erasmo de Roterdã, vou falar deles também. E você vai ter um humanismo materialista, que é do Marx e do Hegel. Então esses dois aí, o Engels e o Marx, eles falam de um humanismo materialista, humanismo científico ou fisiológico, humanismo cristão ou religioso e humanismo materialista. Esses 3 aqui. Os 3 vão dizer o seguinte: o importante é a gente pensar a pessoa do indivíduo. É o indivíduo que é importante, porque a sociedade ela não existe. Não existe sociedade, existem indivíduos. Aqui tem uma sociedade de mulheres. Eu vou dar a voz agora para a sociedade das mulheres. Estou aqui o microfone. Eu quero ver a sociedade falar alguma coisa. Precisa de um indivíduo, uma mulher, para falar por outras mulheres, ou junto com outras mulheres. A sociedade dos homens, a mesma coisa. Cadê a sociedade dos homens aqui? Está aqui o microfone, sociedade dos homens. Cadê? Nenhum homem pegou? Não, porque a sociedade não existe. O que existe? Existe o homem. Então eu vou dar o microfone para o fulano, o Beltrano. É ele que vai falar em nome dos outros homens, se os demais homens tiverem concórdia. Porque senão um indivíduo vai contestar o outro. Isto é humanismo. Chega de servir os deuses e o sistema e a sociedade. Agora eu vou servir aos meus interesses. Se os meus interesses eles forem egoístas, então vai ser egoísta. O que não dá é para ficar servindo os seus interesses a vida inteira como um homem altruísta e você me pisando e me humilhando e me colocando para fora do sistema da sua vida depois que você já usou o melhor do caldo, ficou só o bagaço. Então o humanismo vai centralizar a importância do indivíduo.